com muito carinho, eu quero que vocês recebam o pastor Sidão, amém? Aplaude ao Senhor pela vida do Senhor. Muito chique, né? Boa tarde, Deus abençoe tua vida. Você já me viu orando, né? Já me viu sentado aqui, já assistiu minha nuca aí um bom tempo. Eu sou de Volta Redonda, do interior aqui do estado do Rio. Eu sou de uma igreja chamada Rampa Church, Reino de Amor em Movimento com a Palavra e Atitude. É o significado de cada letrinha. A nossa igreja é uma igreja 100% de adolescentes e jovens. O mais velho lá sou eu, e o mais novo tem 11 anos, e uma média até 30, 32, que é uma parte da minha equipe. Eu tenho uma equipe hoje de 42 jovens, que me auxiliam numa igreja com 400 membros. E uma loucura que meu pastor fez há 3 anos e meio atrás, onde ele acabou com a rede de jovens da igreja. O pastor que era líder dos jovens na época foi fazer viagens pelo Brasil, fazendo um encontro de avivamento, e o meu pastor teve a ideia de pegar um espaço que nós tínhamos a 4 quarteirões de onde a igreja sede, e um espaço que tinha 440 cadeiras, e começar a fazer ali um ajuntamento com uma nova geração. Pegar os adolescentes que eu já liderava e começar a fazer o crescimento saudável com eles. E há 3 anos e meio, nós fazemos esse trabalho específico com essa igreja, num bairro ali próximo à nossa igreja-mãe, que é o Projeto Vida, a Comunidade Evangélica Projeto Vida, do apóstolo Joel, e eu sou cobertura dele, como um pastor de igreja local, com a igreja que tem esse público do Rampa Júnior, que é de 11 a 13 anos, é um trabalho específico com pré-adolescentes, e a Rampa Church, que é uma igreja com 14, 15 anos até 25 anos de idade, que é essa igreja que tem esse público totalmente voltado com o público que você também está à frente, aí, liderando, ou tem um nível de envolvimento. Então, esse é o nosso desafio, né, de fazer com que essa igreja ela dê frutos. E eu tive o desafio aqui, junto ao Jader, de poder trazer um tema. E quando a gente quando eu recebi o convite da conferência, né, e ele me perguntou qual o tema que você pode desenvolver junto com a gente lá, eu pensei a respeito de se nós estamos prontos para realmente lidar com essa geração tão nova. Eu tenho uns slides aí, se puder deixar já o tema aí. O tema vai mudar aí depois, que eu quero só... Deixa eu abrir o meu aqui para poder ter um... Isso, obrigado. Está aí o tema é Você está pronto? A grande revolução da nova geração. Eu vou tentar conversar com vocês. Eu confesso que eu estava aqui pensando como é que a gente ia dosar a nossa conversa, até porque depois desse almoço que nós tivemos, né, dá um frisson desse sonzinho de ar-condicionado, ambiente climatizado. Ainda bem que não tem musiquinha ambiente, né? Tem tecladinho no fundo, e nem eu não conseguia sair dali e vir aqui, eu ia dormir na metade do caminho. Mas eu vou tentar fazer com que vocês me ajudem a não deixar que quem está do seu lado dê nem uma pestanejada. Primeira coisa é já dar uma chacoalhada do lado aí e falar, ó, não dorme não, porque tem coisa boa que você vai extrair desse rapaz aí que está na frente também. Porque as 2 primeiras de hoje, gente, não precisava de mais nada. Quase que eu falei, Jader, nem vai depois do Gabriel não, que ele já destruiu na primeira, mas o Jader veio também e já apertou de vez. E eu falo que isso tudo enriquece muito a gente, né? Ainda tive um bate-papo na mesa ali embaixo, gente, que eu saio daqui realizado hoje. Eu estava falando que eu tenho, acho que um material, um exercício do meu ministério para um ano aí, só com as conversas que eu tive hoje, de poder sugar de gente que conhece, que também está vivendo aí o seu dia a dia. Mas eu falo isso para vocês porque eu fiz uma pergunta, eu faço essa pergunta ela não é maldosa, ou ela tem uma conotação pode até ter um cunho provocativo, mas a ideia é que eu e você, a gente pense um pouquinho se nós estamos prontos para o que está vindo por aí. Uma explosão de uma geração totalmente sedenta pela palavra, de jovens que estão prontos para poder assumir o legado geracional de uma geração que está passando, e o quanto eu e você, a gente está apto a fazer parte disso, construir história
e poder preparar uma outra geração. Eu gosto de contar que tem uma ocasião que eu estava em São Paulo, na Universidade da Família, no município de Pompeia, no interior de São Paulo. Eu estava na Universidade da Família, que é liderada pelo Dr. Roberto Nishimura, é um empresário brasileiro, e ele tem um trabalho hoje de uma igreja na cidade de Pompeia, onde ele prepara líderes para atuar com conferências pelo Brasil, para trabalhar diretamente com famílias. E eu fui numa dessas conferências, que era uma preparação, veio aqui ao Brasil um doutor chamado Tim Elmore, que hoje talvez seja o maior especialista em adolescentes nos Estados Unidos. E quando eu fiquei sabendo que esse homem viria ao Brasil, eu parti para São Paulo, peguei ônibus, 2 metrôs, mais uma jornada de ônibus, cheguei até Pompeia, que eu não sabia que era tão longe, que ele é mais divisa de São Paulo do que dentro do interior mesmo. E eu cheguei lá para ouvir esse americano e, de repente, nas apresentações, o Dr. Roberto Nishimura falou uma frase. Ele abriu a conferência dele dizendo assim, eu venho de uma família de empresários onde meu pai começou a empresa, eu hoje sou o presidente da empresa e já estou preparando meu filho para ser o presidente da empresa. Só que na visão que meu pai sempre desenhou para mim, a minha maior preocupação era de que não fosse uma geração de pai rico, filho nobre e neto pobre. A preocupação do Dr. Roberto Nishimura era que nos 3 estágios familiares não viesse do pai que construiu uma riqueza para eles, que na geração dele ele até honrasse o nome do pai e mantesse a nobreza ali daquela empresa, mas que chegasse nos filhos, no filho dele, não se tornasse uma geração pobre, de não valorizar os começos. Quando ele falou aquela frase no início da conferência, abriu para mim uma janela do que era uma visão geracional, por mais que a Bíblia já trouxesse ali a visão de Abraão, Isaac e Israel. Sempre tive essa visão à minha frente, mas quando eu ouvi essa frase, despertou algo que realmente o meu trabalho hoje, o meu papel hoje, o nosso papel como líderes, é estarmos prontos para preparar uma geração para que a próxima geração não empobreça, ou não morra nos seus princípios e valores. O nosso papel de líder, hoje, é sempre fazer a pergunta se eu estou pronto para assumir essa postura. O pastor Jade diz muito sobre a causa, se eu e você realmente estamos prontos. Nesse tempo que nós estamos vivendo o maior tempo onde uma geração precisa ser mentoreada, precisa de alguém caminhando lado a lado o tempo todo. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos buscando o suficiente para que, ao passar o bastão, se é que existe esse tipo de termo, mas será que nós estamos acompanhando ou preparando o suficiente para que a outra geração venha? Quando eu faço esses tipos de conversa, eu sempre penso, vejo se tem uma criança no espaço. Porque eu sempre gosto de fazer a ilustração de colocar um jovem, um adolescente e uma criança. Mas eu vou fazer isso aqui para você só visualizar. Mas quando eu faço essa ilustração, eu fico perguntando o quanto esse jovem está fazendo, que está transformando esse adolescente e que está tocando aquela geração daquela criança. Porque o que não pode acontecer é um hiato entre gerações. Eu gosto de chamar de brechas entre as gerações. Se você está pronto, ou se você está fazendo essa pergunta, talvez está falando assim, se eu estou aqui é porque eu estou procurando me preparar para isso, para ficar pronto para um momento certo que Deus vai me usar. Mas será que nós não estamos deixando algumas brechas nesse caminho? Hoje eu não vim trazer soluções, eu vim trazer problemática. Pensar um pouco mais a respeito do nosso posicionamento. Me fizeram uma pergunta uma vez, e eu já estou há 19 anos trabalhando com faixas etárias. Hoje eu já tenho líderes que são pastores que foram pastoreados por mim, foram pelo menos mentoreados por mim. Hoje eu tenho líderes que estão atuando em outras igrejas que um dia caminharam comigo com 11 anos de idade. Hoje já estão com seus 26 anos, eu estou casando grande parte deles também. Só no ano 2018, 2019, eu fiz uns 12, 13 casamentos de adolescentes que um dia começaram comigo e agora estão tudo casando. Eu tenho 45 anos de idade, só para você ficar tranquilo aí, que às vezes você olha para mim assim, pensa 26, 27, mas de ministério. Mas eu já estou casando uma leva que começou comigo e
tem uma parte boa aí que agora, daqui a pouco, já apresentando filhos no altar também. Mas estou falando isso porque eu quero que essa preocupação ela tome nosso pensamento do início ao fim da nossa conversa, do quanto nós estamos nos preparando para que possamos deixar com que essa geração realmente receba de nós algo de muito valor, como nós recebemos da geração anterior a nós. Eu sou um privilegiado. Eu ando há 19 anos debaixo do mesmo cajado pastoral. E o meu pastor é uma pessoa extremamente exigente. Eu vi aqui as conversas a respeito de pastor e programação com o líder. E isso eu posso falar para você, eu posso escrever até um livro a esse respeito. Que eu já levei de pancada dentro de gabinete, vocês não têm dimensão. E hoje mais sento com o meu pastor para celebrar algumas coisas do que para apanhar. Apesar que de vez em quando ele ainda continua com a mãozinha bem pesada na cabeça da gente. Mas eu sempre tive o meu pastor como alguém que entendeu muito esse princípio geracional. Eu estou falando isso para vocês porque o tema que a gente vai conversar hoje não é exatamente esse aqui. Isso aqui eu quis deixar uma pergunta provocativa no tema, mas nós vamos hoje procurar saber se estamos fechando essas brechas geracionais. Passa para o segundo slide para mim aí, por favor. O tema que eu quero conversar com você é esse aí hoje, ó, fechando brechas geracionais. Como se comunicar com as novas gerações antes de perder a paciência. Porque hoje o que está acontecendo é que nós estamos já entrando nos nossos ministérios, vivendo no limite. E nós temos um desafio muito grande pela frente, muito grande. E eu gostaria muito que você pudesse refletir da importância que eu e você temos à frente do nosso ministério. Eu não sei quantos de vocês aqui já lideram diretamente na igreja da qual você faz parte. E o quanto de vocês hoje estão auxiliando o líder. Mas qual a importância você dá para isso? Qual é o nível de entendimento que você tem dado a essa geração? E eu vou falar uma coisa para vocês, a nossa conversa aqui não vai ser sobre a geração que está dentro da igreja. Eu quero que você comece a colocar os olhos para fora da igreja. Para uma geração que ainda não entrou na igreja, que ainda não conhece a Cristo. E que cada dia mais, pela realidade social, parece que ela está mais distante. Lembra das aberturas do Star Wars? Quando sobe as letrinhas, numa galáxia muito distante. A gente tem uma geração que parece que ela está num outro nível, numa outra galáxia, está vivendo um outro mundo. Mas será que eu e você temos uma compreensão, a postura que nós temos hoje como lideranças dentro das igrejas, é de observar o que está acontecendo fora? Ou a tua preocupação ainda é 90% dentro, e o que está lá fora está lá fora, depois que vier aqui para dentro, que eu vou começar a tomar a devida precaução. Quando eu assumi a Rampa Church, a primeira coisa que eu fiz foi sondar a cidade, de Volta Redonda. Saí conversando com um monte de gente. Primeiro aqueles que já estavam perto de mim, que eram adolescentes e jovens da cidade, e depois eu fui conversando com pessoas que eu tenho do meu cotidiano, meus primos, amigos que eu ainda tenho, filhos dos amigos da faculdade, que eu tenho sempre reencontro, pessoas que eu conheço próximos até aos meus familiares, e eu fui perguntando para alguns informalmente, como o que você pensa a respeito da vivência na igreja, o que você pensa da igreja, e eu fui descobrindo em Volta Redonda. Eu falo muito isso em todos os lugares aí que eu costumo conversar, sobre os 4 Ds. Eu comecei a ver que tem o jovem que é desigrejado, tem o desesperado, que é aquele que vai ver a porta da igreja, já bate lá e quer entrar porque está para se matar, está para fazer alguma coisa desesperadora, e ela entra na igreja. O desigrejado é aquele que você conhece, que já teve uma experiência na igreja, saiu, e ele às vezes até pensa em voltar, mas por não ter força, não encontra talvez alguma oportunidade de retorno, e ele está ali se classificando como um desigrejado. Tem aquele que é o desinformado, ele está dentro da igreja e não sabe de nada. Esse eu vi muito em Volta Redonda. Que ele está ali, a igreja está informando, está mostrando, e ele está vendo o mar passar e não vai mudar. Não sei se você lembra de alguém nessa hora quando a gente fala disso. Mas esses Ds, eles vão classificando uma geração que está tão próximo da gente, e às vezes a gente não faz uma leitura.
Em Volta Redonda eu comecei a ver isso. E amigos que já estavam firmes na igreja não estão mais. E aí eu comecei a perceber que como é que eu vou trabalhar gerações, se a geração da qual eu faço parte, ou um pouco depois da minha, está envolvida nesses desses. Totalmente desligados. Então a nossa preocupação ela aumenta. O nosso trabalho aumenta. A nossa dedicação ela aumenta. Porque você quer ver pessoas preparadas dentro da igreja para alcançar os que ainda não foram alcançados. E aí é que entra como fechar essas brechas geracionais. Como é que eu me comunico com uma geração que estava pronta, precisa recompor o seu posicionamento, e para alcançar uma que ainda está em formação. Quando eu entro na igreja, eu chego lá na rampa e eu vejo talvez um garoto de 13, 14 anos, na minha cabeça pensa assim, quais são as estratégias para que esse garoto ele se mantenha até os 25 anos comigo? Eu tenho que olhar 10 anos de crescimento espiritual desse adolescente dentro da igreja. É o meu papel ali, eu estou falando eu como pastor de igreja local. Até então um líder de jovens, que também é o pastor. E eu tenho que ter uma visão ampla, olhar lá na frente, já olhar os 10 anos acontecendo. Com esse rapaz vindo para mim, pastor, vai fazer meu casamento? Até então eu estou vendo ele entrar falando assim, pastor, eu posso jogar videogame? E depois eu tenho que olhar a visão de 10 anos com o mesmo chegando para mim falando, pastor, o senhor pode fazer meu casamento no final do ano? Então, no meu papel hoje de pastor geracional, eu tenho que enxergar quais são as brechas que me limitam a não entender esses 10 anos que eu tenho de convivência e formação com esse jovem. Esse é o papel do líder. Esse é o meu papel e o seu. De conseguir ver o que ninguém está vendo. Passa o próximo para mim, por favor. Eu quero dar para vocês algumas definições. Eu vou te passar 4 definições, algumas estratégias e, no final, algumas conclusões para a gente entender um pouco sobre como fechar essas brechas geracionais. Eu quero que você já comece a pensar aí um pouco no teu papel como líder diante dessas brechas geracionais. Eu coloquei uma questão aí que aqui nos referimos quando falamos de brechas geracionais. Tem uma frase aí, o que não podemos identificar não pode ser melhorado. A primeira coisa que eu preciso saber é, o que eu preciso identificar quando eu estou lidando com gerações? O que eu preciso identificar? O que você tem que identificar hoje no teu ministério? Porque às vezes a gente está se preocupando muito com a nossa formação, a gente está se preocupando muito com o nosso papel de líder, mas e o público que eu estou lidando? E as pessoas que eu estou convivendo? E esse adolescente que está chegando? E esse jovem que veio para a igreja? E o jovem que já está caminhando comigo? E aquele que já está um certo tempo dentro da igreja? Aquele adolescente que está crescendo, está se desenvolvendo ali perto de mim? Então, qual é hoje o que você precisa identificar? Nós levantamos um problema aqui hoje, que vai virar pauta e plenária para a próxima conferência, que é a tua relação com o teu pastor. Mas e a tua relação com o teu liderado? Como é que é? Você é aquele líder que é o bom amigo, ou é aquele líder que está preocupado com a transformação total dessa pessoa? A gente precisa começar a pensar hoje nesse universo que esses liderados estão vivendo, aquele que bate na porta da igreja e o primeiro contato que ele tem é com você, líder. Eu vou fazer uma comparação para a gente começar a tentar responder o que nós não podemos identificar, a gente precisa melhorar. Eu queria fazer uma comparação, vai ser uma comparação um pouco diferente, talvez a pergunta que eu vou te fazer no quadro próximo aí, talvez alguns aqui não vão nem saber do que eu estou falando. Eu peguei 2 personagens da música mundial, eu queria fazer um paralelo para você entender. Passa o próximo aí, por favor. Eu peguei dois líderes, 2 cantores. Alguém já ouviu falar de George Michael? Eu sei que você é da igreja, você é crente, mas alguém dos anos 90 aí, que viveu os anos 90, já ouviu falar do cantor George Michael? Alguém? Pode falar, não tem problema não. Alguns aí, com certeza quem está balançando a cabeça vai entender depois. Todo mundo aqui, alguém já ouviu falar, já ouviu um solinho de uma música assim, meu sax é assim, tá? Eu não tenho instrumento para me tocar aqui com você, eu até pedi um sax na hora, mas
Alguém já ouviu falar de uma música assim? Se fosse uma vinhetinha de televisão, né? Alguém ia matar aqui. Então, alguns aqui já devem ter ouvido falar de George Michael. Alguém conhece o Lil Nas X? Esse segunda foto aí? Nunca ouviu falar, né? Ele tem todo um estilo, só apresenta de chapéu, tá por dentro, você é um líder antenado. Tua filha gosta? Qual a idade dela? Vamos lá então, vamos começar a ligar as coisas. Obrigado pela tua participação, valeu. Depois você pega aquele dinheirinho que eu falei que eu ia te dar para você fazer essa ajuda que você me deu aqui agora. Acertou em cheio, entrou no momento certo também. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu coloquei essa comparação para você entender uma coisa. Eu fiz eu coloquei uma frase como definição que a distância que separa duas gerações. A primeira coisa que um líder começa a sofrer no seu ministério, a primeira crise que ele passa, ou a primeira brecha geracional que ele precisa fechar, é a lacuna que existe entre uma geração e outra. A sua e a geração que está vindo depois de você. George Michael fez essa música, eu fiz o solinho de sax perfeitamente aqui que você acabou de ouvir, no final dos anos 80. E agora, em 2019, o Lil Nas X lançou uma versão dessa música do George Michael, quase que, faz as contas aí, 89 para 2019, quantos anos? 30 anos de diferença, uma mesma música com versões diferentes, onde a música do George Michael alcançou uma geração inteira e a do Lil Nas X está lá em Vitória do Espírito Santo, arrebatando uma geração de 13 anos de idade, que é fã do cara e a gente nem sabe quem é. O que eu coloquei ali embaixo? Um exemplo simples. Se você pode nomear uma música de um desses cantores e do outro não, então você sabe que existe uma lacuna geracional na sua vida. Se você sabe que um dia teve o George Michael que fez uma música que o saxofone toca até hoje nas rádios antigas aí, mas se você não sabe que tem uma geração que conhece o outro cantor que fez uma versão e a gente não sabe nem quem é, eu descobri esse cara essa semana, pesquisando. Eu terminei de fazer essa pesquisa desses slides anteontem. Eu nem sabia quem era Lil Nas X. Eu nem sabia que existia o cantor cowboy negro. Já quebrou um monte de paradigma. Cowboy negro. Já era a primeira coisa. Americano que está alcançando uma geração que a gente nem imaginava que de 11, 12, 13 anos são fãs número 1 desse cara. É uma das músicas mais executadas nos Estados Unidos. Milhões e milhões de adolescentes. Agora nem mais nos Estados Unidos. Vitória chegou lá. Então, nós precisamos... Perdão o seu nome, meu irmão. Bruno. Então, nós precisamos começar a ter uma certa noção de que, para fechar as brechas geracionais, a gente precisa estar mais identificando o que está chegando nessa geração. Passa para o próximo aí, que vai ficar melhor o negócio. Uma segunda definição aí, uma terceira. Terceira definição. Essas brechas geracionais, elas se expressam na arte, na moda, na tecnologia, nas mídias de comunicação, desenvolvimento e oportunidades profissionais, espiritualidade, etc. Eu coloquei essa definição porque eu preciso saber onde é que essa lacuna que foi falada hoje aqui está aberta, escancarada, e eu preciso fechar. Não tem como nós lidarmos hoje com uma geração se eu não estou sabendo onde eles estão envolvidos. Não tem como. Hoje eu e você precisamos, se nós realmente queremos alcançar uma geração que está lá, ainda está distante aqui, tem a geração de jovens adolescentes, tem uma geração que está vindo, que eu chamo de nova geração, eu preciso saber como alcançá-los. Eu não estou falando para nós sabermos quem é o Lil Nas X, eu não estou falando para você saber que tem que ouvir George Michael, eu não estou falando que você, mas eu e você precisamos estar, como líderes geracionais, atentos ao que está acontecendo. Porque a grande lacuna não é só o buraco de uma geração para outra. É o buraco de uma geração para outra e eu não sair do lugar, eu nem me esforçar para ir para o outro lado. Então a gente precisa começar a ter uma compreensão de qual o passo eu tenho que dar para atingir a outra geração. O que eu preciso estar ciente que a mídia está fazendo, que as artes estão fazendo, que nas qualificações profissionais estão fazendo, que estão me distanciando pela minha falta de conhecimento ou de aprendizagem para que eu alcance a próxima geração.
Hoje, todo mundo reverencia Daniel Goleman com a inteligência emocional. Então, ele fez uma descoberta de que uma geração inteira iria sofrer um bug emocional. Ia sofrer um trauma emocional, uma geração inteira. E no final dos anos 90, ele escreve um livro anunciando que uma geração passaria uma década, 2 décadas, sofrendo das fragilidades emocionais. São sinais que estavam nos dando um prenúncio de que precisávamos nos preparar melhor. Hoje nós estamos meio que fragilizados, a igreja, por não saber 100% como atuar nas origens emocionais. Agora imagine se na nossa geração já está assim, e essa geração mais nova? Como é que essa geração vai vir? E como é que nós vamos estar preparados para isso? Você está pronto? Você está pronto? Eu vou fazer essa pergunta o tempo todo, porque a gente precisa entender que eu estou pronto para quê, Sidão? Para fechar essas brechas geracionais. Eu preciso estar mais ligado. Nós estávamos vindo para cá hoje de manhã, nós paramos num lugar para tomar café, e logo que nós entramos no Mamão ali na Dutra, logo que nós entramos para tomar um café, eu chamei o Felipe, falei, pastor Felipe, olha ali, olha a televisão, estava passando um programa da Fátima Bernardes, não, como é que é o nome dela? Sandra Nemberg, Como Será, né? Acho que é o Como Será, eu não lembro o nome, acho que é Como Será o nome, Como Será. E aí, 2 transexuais fazendo uma entrevista com ela, e falando sobre sexualidade, mudança de sexo, falando de uma série de assuntos. Eu só fiz uma leitura rápida do que estava acontecendo, e aí logo, imediatamente eu lembrei do Felipe e falei assim, Felipe, eu estava ontem vendo um programa em casa, eu cheguei em casa, minhas filhas ligaram a televisão, não, foi na semana, e tinha um casal, 2 rapazes beijando na revista Malhação, na novela Malhação, um beijo gay, que há 1 ano atrás estava sendo proibido numa novela das 21 horas, mas 1 ano depois estava na novela das 17. Aí eu falei assim, em 1 ano, a gente estava proibindo algo. O pessoal entrou nas redes sociais, bloqueou tudo, falou fora Globo, um monte de frases que colocam aí, né? Hashtag sai Globo, aquele negócio todo. 1 ano depois, a novela dos adolescentes da Globo estava tendo um beijo de 2 rapazes. No programa de manhã sobre educação, que é o Como Será, estava 2 rapazes, 2 homossexuais, discutindo sobre a mudança de sexo. E a gente hoje tem que entender que ambiente é esse que nós estamos vendo expresso, e que são brechas geracionais que a gente não está buscando informação suficiente ou aprendizagem suficiente para lidar. Coloquei uma frase embaixo, da mesma forma que ao crescermos, buscamos desenvolver a nossa identidade própria, diferente dos nossos pais, as gerações emergentes buscam se separar da cultura dominante para deixar sua marca. Essa nova geração está deixando uma marca na área da sexualidade. É uma característica dessa geração agora. Essa geração atual é uma marca emocional. A próxima já é uma geração totalmente alternativa no sexo. Alguns falam que é polissexual. Eles aderem às várias oportunidades e mutações do sexo. Será que nós estamos prontos para lidar com isso? Você está pronto para lidar com essas brechas geracionais? Por que eu estou dizendo isso para você? Quando eu vejo o Jader apresentando a cada 2 meses um livro novo, eu fico pensando comigo assim, e ele veio aqui e me fez uma pergunta aqui, a gente estava conversando aqui no particular, ele falou assim, Sidão, você vai lançar seu livro quando? Eu falei, rapaz. Aí eu falei, até dezembro, fevereiro no máximo, eu devo estar lançando meu primeiro livro. Aí ele, e o conteúdo? Eu falei, estou trabalhando em cima dessa travessia que a gente está fazendo com as gerações. Até um pouco dentro desse tema que eu estou conversando com vocês aqui, mas com mais detalhes. Mas a pergunta que eu faço é, o que nós estamos preparando? Quais são os diálogos que você tem nos gabinetes que você faz? Quais são os diálogos que você está tendo nos corredores da igreja? Qual é o posicionamento que você tem tido nas conversas que você tem com os seus liderados? Quando um adolescente ou uma geração como essa emergente vem com assuntos tão delicados, quais são as posturas que nós estamos tendo? Qual é o posicionamento bíblico?
qual é realmente a direção? A gente vem conversando isso dentro do carro, né? Aí a pergunta que eu faço, nós estamos prontos para lidar com essas brechas geracionais? Põe o próximo, por favor. Assunto sério, né, gente? Mas é para a gente refletir um pouquinho mesmo. Eu não tenho esse punch de fazer uma piadinha aqui para alegrar vocês um pouquinho, né? Mas dá uma olhadinha para quem é do seu lado aí, dá um sorriso para essa pessoa, só para dar uma mudada aí no clima, que eu estou sentindo isso tenso demais. Não tem ninguém cochilando, mas está tudo tenso, está tudo assim... Então, vamos lá. Mas dá uma descontraída aí, mexe os músculos do rosto um pouquinho, isso. Porque vai fazer parte, para não dar tensão demais. Acho que a gente pulou um, não pulou não? Ah não, beleza, tá ok, tá certinho. Vamos para os efeitos aí. Deu para entender aqui a respeito dessas definições? Eu perguntei se a gente está pronto, porque as brechas estão aí. Há uma lacuna de uma geração para outra. A nossa geração, talvez pelo excesso de preocupação, esquecemos da informação e do conhecimento, e algumas coisas elas passam. Por lidar com faixas etárias bem distintas, todos os dias há uma transição acontecendo. Não é fácil lidar com um avanço exponencial da geração. Eu estava lendo um livro do Thomas Friedman, é um jornalista americano, ele tem um livro chamado Obrigado pelo Atraso. Eu sempre cito esse livro. Ele não é um livro cristão, mas ele é um livro que ele conta, é um estudo jornalístico que ele fez a respeito dessa corrida da tecnologia e como nós estamos despreparados para o crescimento exponencial. E ele conta uma historinha no livro, logo no começo, que ele fala de um homem que chegou diante do rei e ele foi levar para esse rei um presente e o rei perguntou para ele, mas por que você quer me dar esse presente? Ele falou, não, porque eu quero te mostrar o quanto eram sementes de arroz. O quanto essas sementes de arroz vão te dar crescimento, vai abastecer teu reino. E ele pegou um tabuleiro, aí, então me explica como é que faz isso. Aí ele pegou um tabuleiro e colocou lá 1 grão de arroz no primeiro quadro, no segundo ele colocou 2, no terceiro quadrinho ele colocou 4, 8, 16, 32, 64, 128, ele foi só dobrando a quantidade. Quando chegou na metade do tabuleiro, já não dava mais para colocar grãos de arroz. Aí ele faz essa analogia falando assim, nós estamos vivendo uma geração em que nada mais cresce ordenadamente. Tudo tem crescido exponencialmente. Nós estamos correndo um risco de não saber lidar com o crescimento exponencial das informações, que a gente já não está sabendo lidar. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui no intervalo do almoço agora pegaram seu celular e foram ver algumas informações? Quantos pegaram seu celular? Pode levantar a mão assim. Vocês foram ver informações lá. Ver como é que está em casa, uma novidade da televisão. Você foi passando o seu dedo lá e vendo aí, Facebook, Instagram. Quantos aqui viram isso? Quantos pegaram seu celular? Você conseguiu dimensionar quantas informações você viu só nesse espaço de tempo do intervalo aí do teu almoço? Dá para ter uma noção? 60 informações? 10? 100? Nós não sabemos lidar com esses números. Diariamente a gente tem uma dimensão de quantidade de informação que a gente absorve que é maluca. Não dá nem para dimensionar em números. Por que eu estou falando isso para você? Essa geração mais nova ela está lidando com esse nível de informação que é tanta em cima dele, são tantas informações, que nós precisamos entender como é que vamos lidar com isso. Eu tenho minha filha de 6 anos, que ela conversa alguns assuntos comigo, que eu fico perguntando, da onde você tirou isso? Eu vi no YouTube. Não, mas onde você leu isso? Eu vi no Google. Isso aqui eu pesquisei. Eu falei, mas é 6 anos. E está com informação que eu não tinha. Estou falando isso para vocês porque são as brechas geracionais que a gente precisa saber lidar. Quando o Bruno falou ali que a filha dele já tem acesso aí ao Lil Nenex lá, e ele já foi saber quem era, e eu vejo com as minhas filhas um desenho que elas assistem, eu fico assustado, porque eu falei, cara, nunca ouvi falar disso. E o que me espanta é os efeitos que estão causando. Primeiro deles, não entender os efeitos, né? As brechas geracionais estão causando manifestações negativas. Vejamos algumas dessas manifestações, vamos refletir um pouquinho. Passa o próximo para mim aí. Eu peguei o exemplo hoje
de 2 jogos que eu não sei se quem tem filhos aqui? Sabe por que eu estou citando muito sobre filhos? Sobre essa geração que alguns, eu sei que aqui alguns ainda não são pais, ainda não tiveram filhos, mas porque é a geração que vai chegar até você em breve. São os filhos que estão entrando na igreja. Eu peguei um exemplo aqui e fiz uma colocação. O tempo entre as brechas geracionais costumavam ser entre 2 ou 3 décadas, 20 e 30 anos. Agora é muito menor. Por exemplo, em alguns aspectos culturais surgem a cada 4 e 12 anos. Aí eu peguei aqui 2 jogos e coloquei ali, considere um dos jogos superior e o outro para crianças nerds. Fortnite, acho que toda criança de 11 a 13 anos, pré-adolescente, ele joga esse jogo. E tem alguns aqui que eu sei que jogam também. Fica tranquilo que isso não está causando nenhum mal ainda não. Não é Pikachu que fica soltando luz amarela na tua cara, não. Mas quer ver, tem alguém aqui que joga Fortnite? Aí, ó, campeão já ali na cidade dele. Joga não? Se for jogar, disputa com ele depois aí. Mas só para você ter uma noção, são 2 plataformas de jogos em que são 100 pessoas jogando ao mesmo tempo. A média desse jogo são... Num jogo são 100 pessoas virtual ali. Gente, eu não estou aqui fazendo uma palestra de informações para vocês. Eu estou aqui lhe dando um parecer da geração que ainda não tivemos acesso para a igreja. Que as portas estão abertas, mas eles não entraram ainda. Ou se já entraram, eu e você precisamos saber com quem a gente está lidando. É aquela velha história, minha casa está aberta, eu recebi pessoas, entra na minha cozinha, come comigo, tá, vai lá, senta no meu sofá. A historinha dos 3 ursos, né? E a menininha que entra, o cachinhos de ouro que entra na casa, dorme na cama, quebra a cama do pequeno, vai para a cama do menor, aí deita na do maior, a única que sustentou, entra na casa, faz de tudo e a gente... Quem teve aqui? É o que está acontecendo com a gente hoje. Essa geração mais nova está entrando, fazendo parte, quebrando os nossos móveis, fazendo uma bagunça na casa e a gente fica no final, quem entrou aqui? Só que a gente precisa saber quem está entrando na nossa casa e como recepcionar e fazer com que eles mudem os seus hábitos dentro da nossa casa. Aí você vê uma geração que antes era 20, 30 anos, a nossa geração viveu uma mudança geracional de 20, 30 anos. Hoje, está ali, é questão de 4 a 12, e menos ainda, agora está com 3 anos de diferença. Esses jogos aí têm 1 ano e meio de diferença um para o outro. Só que são crianças que jogam, esse outro aí são executivos que estão jogando esse Battlegrounds aí. Por que eu estou colocando esses exemplos para vocês? São as pessoas que a gente não está tendo acesso, porque nos falta fechar essas brechas geracionais. Se eu entrasse no nível espiritual aqui, eu falaria muito bem para você o quanto nós precisamos atacar hoje. Abrir a Bíblia aqui te dá, lê o versículo tal e tenta ajustar tudo isso aí. Mas hoje, acho que o Jader, quando trouxe Neemias aqui, trouxe o texto de Esther, já trouxe uma reflexão muito boa da palavra, onde é que a gente tem que atacar. O posicionamento foi dado. Agora, será que nós estamos com as estratégias na mesa para saber fazer o que nós estamos fazendo? Será que você sabe dialogar hoje com uma geração mais nova? Ou o seu filho chega para você, começa a falar, ou então um adolescente da tua igreja chega para você, te falam várias coisas e você não entende nada. Quer ver? Vou dar um exemplo. Põe no slide que tem os quadrinhos para mim, tem uma tirinha aí, por favor. Servimos a partir da distopia. Vemos as novas gerações como um problema que deve ser resolvido. Isso aqui é um erro que a gente comete. A gente só olha para a geração como um problema. Mas eu coloquei um quadrinho provocativo aí. Eles estão falando ali nos símbolos do PlayStation, aí no final está ali, também não entendo nada quando falam de videogame. Talvez os nossos filhos hoje, ou a geração mais nova, está vindo com alguns assuntos para nós que a gente nem sabe o que tem que fazer. Aí talvez entra naquela história do pastor com o seu líder, né? Vamos orar. Tem coisas que minhas filhas vêm falar comigo, falam, papai vai orar com você agora. Tipo assim, cala a boca, eu vou orar aqui e a gente resolve quando você tiver 18 anos. Porque às vezes a brecha geracional ela é criada nos pequenos detalhes. É quando eu deixo para depois, ou quando eu dou descrédito para um problema que eles trazem para mim. Sabe por quê? Às vezes a gente, como líder, está ali só tampando o buraco, realmente, mas não é a brecha geracional, é a brecha em você. Quando teu pastor te coloca lá e você não sabe nem por que você está lá. É o que está acontecendo, só que hoje não dá mais para ser assim. Tanto o teu pastor quanto você precisa saber por que você está lá. Porque quem está pagando o preço não é nem o pastor, nem a igreja, nem você,
mas é uma geração que está vindo aí. E o meu maior receio é ver uma geração pobre do conhecimento da palavra, porque nós não tivemos capacidade de entender esse tempo e trazer a palavra de Deus para esse tempo. Não é a mensagem que vai deixar de ser pregada, mas os pregadores falharem como pregar. Essa tem que ser a compreensão. Difícil, né? Depois do almoço, ter que ouvir uma palestra como essa, mas eu posso falar para você que pelo menos aí no cochilo de alguns, Deus lhe mostre a estratégia que precisa ser feita. Eu não quero ver minhas filhas morrendo por negligência da minha parte. Eu não posso. Por isso que eu me esforço, na minha cidade, em colocar um grupo ali de 400 adolescentes e jovens e talvez dar o meu sangue, como Jesus fez por mim, para que essa geração seja tocada. Por isso que eu peço a você, se você não está pronto ainda, saia daqui hoje, sangrando dentro de você, para que essa geração seja tocada. Para a gente não achar que é eles que são o problema, sem que a gente se posicione para tal. E essas brechas geracionais, elas precisam ser fechadas. Vou dar um exemplo para vocês, é um detalhe muito particular, mas eu abro isso. Quando eu inaugurei a rampa, quando o meu pastor me deu o lugar, fomos para lá, levamos os primeiros jovens para lá, logo no primeiro mês de inauguração, eu descobri um câncer na minha filha mais nova. Com 3 anos de idade, ela adquiriu um linfoma no intestino, precisei ir correndo de uma quarta-feira até um domingo, eu precisei ir embora para Campinas para ficar durante um tratamento de quimioterapia de 8 meses com a minha filha. Todos os finais de semana, eu vinha para cá, eu vinha para Volta Redonda, eu estava em Campinas, interior de São Paulo, vinha para Volta Redonda para fazer o culto na igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu nunca falei isso para ninguém, mas eu pedia misericórdia para Deus, para não deixar que eu ficasse uma semana longe e voltasse totalmente desorientado do que eu ia fazer. Que tinha dias que eu estava voltando no carro sozinho na estrada e falava assim, Senhor, o que eu vou pregar para aqueles adolescentes que estão lá esperando que aquela igreja lotada? Que eu deixava uma equipe lá que não sabia nem o que estava acontecendo, e às vezes eu chegava lá, me preparava durante a semana, buscava Deus, orientação, criava estratégia, temporada nova, fazia umas festas lá, fazia um movimento na igreja, mas eu chegava lá e falava assim, eu fiquei uma semana fora, e eu estou olhando para esses jovens e os amigos, eles levando amigos e cada dia enchendo mais, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu comunico aqui? O que eu falo? Eu não estou olhando esses rostos toda semana, eu não estou conversando com eles, eu não estou sabendo os problemas deles, e eu estou vindo para cá um domingo sim, aí vou no outro domingo, quando não dá para vir, eu peço alguém para pregar, e está ficando aquela lacuna distante da presença, Às vezes alguns de vocês estão presentes todos os dias, mas não estão com os seus adolescentes e jovens. Sabe o que é você estar de corpo presente, mas não está lá? Eu estou falando isso para vocês porque nós precisamos fechar as brechas geracionais. Partindo para o final aqui, pode passar, por favor. Eu queria... Pode passar mais um. Vamos para o... Isso, deixa aí. Esse efeito 4 aí, eu coloquei ele, estava pensando lá se eu deixaria ele aí ou não. Eu fiquei pensando comigo assim, o efeito que eu tenho hoje das brechas geracionais é que pode até alcançar uma desqualificação profissional e espiritual. Mas olha só, buscando que as gerações emergentes façam o mesmo que foi feito por tradição ou costume. Hoje a gente estava conversando um pouquinho aqui a respeito eu estava no hora do almoço, sobre o tradicionalismo da igreja. Eu estava falando com o pastor Gabriel, que eu admiro muito o trabalho da Assembleia de Deus, porque hoje eu estou vendo muita modernidade na igreja, muito avanço na igreja. E às vezes traz coisas muito de referência de fora. E a gente esquece da força que a tradição de uma igreja tem. Às vezes a ordem do culto, às vezes a forma como a hierarquia que é trabalhada. Por quê? Essa geração que está vindo, eles precisam ver que a igreja tem a sua organização. E é uma organização para ver o bem do crescimento espiritual daquela pessoa. Às vezes a igreja precisa ter o seu profissionalismo. É onde eu quero abrir um parênteses. Hoje, nós precisamos de mentores.
Eu sempre pego o exemplo da garotada que eu lido hoje, e eu falo assim, Deus, levanta especialistas, levanta jovens que estão na igreja hoje, que eles possam se colocar à tua disposição. Tem um autor americano, Rick Joyner, um pastor, ele é considerado um profeta nos Estados Unidos. Ele tem uma igreja chamada Colheita, Harvest, né? Harvest. E ele escreveu um livro uma vez, e um trecho do livro virou nota de rodapé de uma Bíblia, aquela batalha espiritual, acho que é batalha espiritual, não lembro agora a Bíblia qual é. E eu estava lendo o capítulo eu não lembro se é Ageu, eu não lembro agora qual capítulo que é, qual livro que é, e a nota de rodapé tinha uma nota desse pastor. E ele pegou o texto falando assim, na nota, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, aquele que dominar o estudo da palavra, isso ele falando de 2015 para cá, então ele faz uma analogia até 2030. Ele fala assim, aqueles que dominam a palavra de Deus, eles se tornarão as maiores referências no mundo. Empresas farão questão de contratar nos salários mais altos, isso é uma palavra dele liberada, está no rodapé da Bíblia lá, eu vou tirar uma foto, depois mando para o grupo aí e a gente reproduz. E ele fala assim, que até 2030, nós veremos homens de Deus, mulheres de Deus, que dominam a palavra, sendo contratados pelas grandes empresas mundiais para serem treinadores espirituais desses que estão nas empresas, os CEOs, os donos das empresas, que precisam de alguém ao lado para alicerçar na Bíblia. Está lá, umas 10 linhas assim no rodapé dessa Bíblia. Quando eu li aquilo, eu falei, Senhor, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Nós estamos vendo hoje um buraco nas grandes empresas, hoje empresas que estão fechando, falindo, hoje grandes comércios que não tem. Por quê? A gente pensa que é por causa de dinheiro. A gente às vezes pensa que é por causa de qualificação profissional, mas não é. É a qualificação espiritual das pessoas. Imagine você sendo convocado por uma empresa grande, falando assim, alguém via essa igreja ou a tua igreja e fala assim, eu preciso do teu líder de jovens que tem um domínio total da palavra de Deus para poder estar ao lado do presidente, porque nós vamos começar a fazer um trabalho de biblificar todo mundo da empresa. E o seu salário só vai ficar abaixo do CEO da empresa. Já parou para pensar isso, Gabriel? Já pensou, já? Rick Joyner liberou isso em 2015, dizendo que isso vai acontecer. Eu estou falando isso para você e reforçando porque uma das brechas geracionais que nós precisamos fechar e o efeito delas é o quanto eu e você estamos aptos a ser mentores de empresários grandes, de pessoas, profissionais de diversas áreas e você ter a palavra de Deus para sustentar. Hoje, quem são os grandes empresários que estão surgindo? Hoje o terceiro maior bilionário do mundo é um chinês de 22 anos de idade. A gente não tem dimensão do que um crescimento exponencial está trazendo para o mundo hoje. E o que o teu conhecimento, na tua tradição com a Bíblia, pode te fazer hoje. Ser alguém que vai ser uma grande interferência transformadora para a economia do mundo. Vocês começam a dimensionar? Eu vim conversando com os meninos dentro do carro, e lamentando que eu não tenho inglês. E aí o Felipe também falou, então vamos começar junto e tal. A gente já foi ali pensando qual curso fazer, né, e tal. E eu contei para eles que eu recebi um convite recente, nem meu pastor sabe, mas vocês vão saber aqui hoje. Eu não podia falar, não. Minha esposa estivesse aqui, ela ia me matar agora. Eu recebi um convite para pastorear uma igreja na Inglaterra, porque lá está precisando de um líder de jovens e uma líder de ministério infantil. Encaixou perfeitamente comigo, com a minha esposa. E eu estava conversando com o pastor Jade, eu não sou pastor remunerado. Eu sou pastor há 19 anos no meu ministério, eu sou voluntário. E eu lidero eu sou pastor de uma igreja local, mas sou voluntário. E eu não tenho um recurso da igreja. Pelo contrário, o que eu não tenho eu ainda dou. Mas veio uma proposta, se eu tivesse o inglês, para receber 50 mil euros ano. 5 mil euros mês, em média, 4.500 euros por mês. Um amigo meu é pastor numa igreja em Las Vegas, ele recebeu esse convite, por ele ter fechado um contrato com essa igreja nos Estados Unidos, ele não pôde ir. Quem veio na cabeça dele? Sidão, pintou uma proposta boa aí para você ir para Londres. Teu inglês está em dia? Eu falei, tá, pô, inglês.
Gente, assim, lógico, tudo ia ser um acordo, sentar com o meu pastor, falar com ele que já estava preparando uma pessoa para poder assumir a rampa, que eu ia ter uma experiência lá na Inglaterra de uns 3 anos, depois eu voltava, me encaixava no quadro pastoral da igreja de novo, ia fazer um intercâmbio de alguns aninhos. Agora imagine você, um desafio como esse, e a gente tem uma brecha geracional do idioma. Quantos aqui não falam inglês? Se coloque no meu lugar você recebendo um convite para ser pastor na Inglaterra, para ganhar 50 mil euros ano, e você de repente falar assim, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Agora, mudando o lugar, nós estamos lidando com uma geração que já fala inglês fluente. Eu não sei, a sua filha já fala inglês, mas já tem um entendimento. Pois é, nós precisamos começar a ter essa noção da qualificação que nós precisamos ter para ter acesso a essa geração. Eu quero concluir aí com... Pode colocar no último slide, por favor. Eu vou encerrar aqui com essa conversa nossa aqui. Aí. Aprenda a diferenciar o eterno do temporal. Os estilos são temporários, mas os valores são eternos. Essa frase aqui é para a gente que domina a Bíblia. Tudo vai acontecer, muitas novidades vão aparecer, mas os valores eternos que a palavra de Deus tem, ela precisa estar muito bem enraizada em você. Eu quero encerrar hoje pedindo a você uma coisa. Esteja pronto. Pega hoje a fala do pastor Gabriel de manhã, que deu uma metralhadora de orientações para a gente aqui. Pegue isso e traga para a tua realidade. Se você quiser, eu te convido a um dia ir à Volta Redonda, eu já convidei o pastor Hernandes, para ir lá na rampa, para você conhecer uma igreja. Não, é uma igreja mesmo, nós temos escola, nós temos a diaconia, é só adolescente, a banda é só adolescente, o pastor é adolescente, mas tudo é adolescente. Você já vai estranhar uma coisa, a igreja é toda preta. Eu entrei na moda, né, gente? O pastor é preto, eu pintei a igreja de preto. Eu posso, né, já. Lá é a única igreja que você vai falar assim, ele seguiu o modismo. Não, ele seguiu a cor da pele. Não é? Mas você vai chegar lá, você vai ver o quanto nós levamos a sério ser uma igreja local. Hoje eu cubro 47 redes de adolescentes e jovens das outras igrejas que são coberturas do Projeto Vida, a igreja da qual faço parte. E quando eu tenho contato com esses líderes, eu falo com eles assim, nós precisamos entender que nós precisamos fechar todas as brechas para que quando essa geração chegar, eles encontrarem uma igreja que se ajustou ao tempo, mas não perdeu os seus valores. Esse é o nosso papel. Lá onde você está, você pode ver muita mudança acontecer, mas os valores eternos da palavra têm que estar enraizados em você. Por isso, esteja pronto. Ok? Que Deus abençoe. Deixa eu dizer a vocês. Não é fácil estar na posição de vocês, não é fácil estar no lugar de vocês, errar como vocês já erraram, acertar como vocês já acertaram. Não é nada fácil. A gente precisa de ajuda. A gente precisa muito de ajuda, muito. E há um tempo atrás, uns 2 anos, 1 ano ou 2 anos atrás, o meu pastor entrou em obra na casa dele. Aí quebrou tudo na casa dele. Aí era um feriado. Aí esse dia eu ia descansar, mas eu acordei e vou lá ajudar meu pastor. Quer ver? Aí levantei, cansado. Falei, pastor? Ele, oi. Então, pastor, eu estava indo aí, mas o Senhor mandou voltar para a cama. Ele, é o quê? Eu falei, Ele, o Senhor falou que está tratando contigo aí, é um negócio do Senhor contigo aí, vou ficar em casa. Se eu não fui excluído naquele dia, acho que eu nunca mais na vida seria excluído por pastor nenhum. Eu quero dizer que tem dias que a gente espera que a ajuda chega e não chega. A gente pensa que a ajuda vai vir de um lado e não chega.
a gente pensa que alguém vai estender a mão e não vão estender a mão quando a gente precisar. Mas na tua jornada eu tenho convicção de afirmar, o Espírito Santo está estendendo a mão para você. O Espírito Santo não vai te deixar sozinho na tua jornada, na tua liderança. Tem gente que não acredita em você. Você lembra da passagem quando o sacerdote passa, olha o cara no chão, o levita passa, olha o cara no chão, o samaritano passa, olha o cara e para se aproximar e cuidar do cara. Não era para ser ele, mas esse cara estava lá, pronto para ajudar o outro ser humano. Talvez olhando para você, olhando para si mesmo, você diga, pô, não era para ser eu. Tinha tantos melhores do que eu para trabalhar. Tinha tanta gente com vontade, ou quem sabe até com mais capacidade. Por que sou eu? Por que Deus me escolheu? Por que sou eu que estou desenvolvendo esse negócio? E Deus nessa tarde está te dizendo que está te capacitando, porque Ele acredita em você. Tem gente que não acredita em você, eu sei disso. Tem horas que nem a gente mesmo, olhando a gente mesmo, a gente vai ter dúvida sobre a gente mesmo. Que dirá os outros. Eu vou dizer uma coisa, de forma muito séria e comprometida com o que eu estou falando. O Senhor acredita em vocês. E eu quero que você leve essa palavra para o teu coração. O meu Deus acredita em mim. O meu Deus acreditou em mim. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Eu gostaria de pedir, pastor Sidão, pastor Felipe, pastor Hernandes, pastor Gabriel, pastor Gilson. Eu queria que vocês me ajudassem a orar, abençoar esse povo que está aqui nessa tarde. Amém? Vamos orar. Mas essa oração, eu queria muito que vocês abrissem o coração diante do Senhor. E a gente queria abençoar a vida de vocês. Eu queria que vocês saíssem daqui com uma palavra no coração. Pastor Lira, deixa esse negócio aí do computador e vem para cá em nome de Jesus, Lira. Vem para cá. Pastor Rafael Lira, vocês quase não viram ele hoje. Uma que ele é pequenininho, mas outra porque ele atua nos bastidores. Ele é carregador de piano. É um cara que, para que isso acontecesse, ele estava orando muito e me deu muito suporte de oração. E às vezes a gente falava, meu Deus, vamos para cima. E ele estava, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Pastor Rafael Lira, obrigado. Leve a palavra ao pastor Eliseu, pastor Marcos Filho, que a confiança que vocês têm na Conferência Capacitar nos honra e nos encoraja a continuar. Nós somos gratos ao Senhor pela tua vida, pelo teu empenho, não só de você, mas dessa equipe que não tem preço. Essa equipe não tem preço. A Vanessa está aqui dedicada há tanto tempo, a Manuel chegou, o Marcon, tanta gente, cara, que eu fico até preocupado, o Iveson, né? E gente que está ofertando o seu tempo, sua vida por isso aqui. Deus abençoe vocês, cara. Eu não tenho palavra para agradecer o que vocês estão fazendo por nós aqui. Agradecer a Dig, o amigo do som, que eu esqueci o nome. O Rafael também? É bênção mesmo. É Rafael também. Todo Rafael é bênção, né? Deus vai capacitar você para uma grande obra. Deus vai capacitar você para um grande desafio. Deus vai capacitar você para cuidar desse grupo. Deus vai capacitar você para ir em frente dessa jornada. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor, eu te agradeço pela tua bondade. Te agradeço pelo que o Senhor fez com a gente aqui nesse dia. É verdade, é cansativo, gente que saiu de outro estado, gente que se movimentou, gente que veio do Espírito Santo, gente que veio de Caxias, gente que veio de Nova Iguaçu, gente que veio de Belfort Roxo, gente que veio de Bom Jardim, gente que veio, Senhor, de tanto lugar, Senhor, que veio se movimentar dizendo, eu quero mais do Senhor. Eu quero me dedicar pela tua obra, eu quero ofertar o meu tempo pela tua obra. Deus, tu és o nosso Deus. E nós fazemos isso, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Nós fazemos isso, Senhor Deus, porque nós precisamos do teu mover. Senhor, vem sobre nós aqui nessa tarde, Senhor. Só Deus, o Senhor sabe como está o nosso coração. Só Deus sabe como está a nossa alma aqui, Senhor. Precisando, Deus, de um mover todo, Senhor Todo-Poderoso. Vem sobre nós aqui, Senhor. Senhor, leva esse povo em paz, em segurança. Gente que ainda vai pegar a estrada,
obrigada. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por ter trago todos nós aqui em segurança e nos levará em paz e em segurança para as nossas casas. Deus, eu te apresento cada família aqui representada, gente que estaria de folga hoje, gente que estaria em casa descansando, ofertou esse tempo de descanso para estar aqui, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Senhor, esse peso que está nas costas do meu irmão e da minha irmã, porque está se achando difícil, porque está achando difícil essa jornada, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos segurado com mão forte. Na minha frente aqui tem homens e mulheres com desafios enormes. Na minha frente tem homens e mulheres com desafios enormes, que eles olham para si e falam, eu não tenho condição, eu não sou capaz, mas é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá graça, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos leva à frente e avante. Oh Deus, vem sobre nós aqui. Acalma o nosso coração, nos dá graça. Senhor, nós cremos que ainda teremos outras conferências. Nós cremos, Senhor Deus, que ainda que com toda a dificuldade do mundo, nós avançaremos. Nós avançaremos para a glória do Teu nome, Deus. Aleluia. Não é fácil, mas o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos deu a vitória. Oh, aleluia! O Senhor nos deu a vitória. Bendito é o Teu nome, Deus. Ah, Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa conferência. Mais uma história. Mais um dia nessa jornada, Deus. Abençoa cada jovem, cada adolescente que se relaciona com esses líderes aqui, Senhor Deus. Que eles levem dessa conferência um aprendizado muito rico, para que eles possam desenvolver um trabalho ainda melhor onde eles estão. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que tempo poderoso, Jesus. Que presença maravilhosa, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Bendito é o Teu nome. Amém. Deus abençoe. Pastor Hernandes, dá a bênção apostólica aqui entre a gente. E depois a foto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as sublimes consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja que ama e aguarda a vinda do Senhor, e todos digam amém.